Olá, e se eu dissesse que uma fábula de 1945 sobre animais numa quinta tem algumas das lições mais importantes para as empresas de hoje? Parece estranho, não é? Pois é exatamente isso que vamos explorar. A grande questão é esta: como é que uma história sobre uma revolta de animais consegue ter tudo a ver com os desafios de liderança, estratégia e até de pricing que vemos no mundo corporativo? A resposta, olha, é mais simples do que parece. E a resposta está toda aqui. O livro do George Orwell, A Revolução dos Bichos, não é só sobre como o poder corrompe. No fundo, é um grande alerta sobre o que acontece quando a estrutura de uma organização se desfaz por falta de governança. Ok, então para a gente entender essa ligação com o mundo das empresas, vamos fazer uma viagem rápida de volta à quinta e relembrar como um sonho super idealista se transformou em puro caos. A história começa com uma revolução, certo? Os animais tomam o poder para criar uma sociedade mais justa. Só que, claro, não demora muito para surgirem líderes, neste caso os porcos, que aos poucos começam a torcer as regras, a esconder informação e a mudar a história para se manterem no poder. E o que a gente vê é uma espécie de linha do tempo da decadência. Começa com um idealismo, com regras claras para toda a gente, mas de repente essas regras começam a ser mudadas em segredo. E o que acontece? O propósito original se perde e o que reina é o caos e a manipulação. E é aqui que está o pulo do gato, a grande lição da história. O problema não é o poder em si, é a falta de governança que abre a porta para a corrupção. Sem transparência, sem processos claros, qualquer organização, por mais bem intencionada que seja, vira um terreno fértil para manipulação. Ok, agora que a gente entendeu a lição da quinta, vamos puxar isso para o nosso dia-a-dia, para o escritório. A ligação entre a fábula e a nossa realidade corporativa é assustadoramente direta. Olha, a comparação é quase um espelho e chega a ser desconfortável. Lá na quinta, as regras mudavam da noite. No escritório, o que muda são os preços sem critério, as metas que não fazem sentido, os planos que mudam a cada semana. A dinâmica, a essência do problema é a mesma. E sabe o que isso significa? Que no mundo de negócios onde tudo parece improvisado, a coerência deixa de ser só uma coisa boa para se ter. Ela virou uma arma secreta, uma verdadeira vantagem competitiva. Liderar é garantir que a equipa não vive nessa areia movediça. Certo? E para deixar isso ainda mais concreto, vamos mergulhar numa área super crítica de qualquer negócio onde essa falta de governança fica escancarada. O pricing, a precificação. Sem uma estratégia de preços clara, a casa vira uma bagunça. Vendas quer fechar negócio a qualquer custo, operações quer usar os ativos, finanças só pensem em cobrir os custos. Cada um defende a sua verdade. E a equipa de pricing? Bem, acaba no meio do fogo cruzado, quase sempre como o vilão da história. E o grande perigo disso tudo é que o preço deixa de ter um propósito estratégico. E quando o propósito vai embora, olha, qualquer desculpa serve, qualquer justificação de última hora parece válida. E isso leva a decisões que minam a empresa no longo prazo. E se a gente olhar para setores como gestão de frotas, por exemplo, o resultado desse caos é matemático. Leva a valores residuais que não fazem sentido, a uma total falta de previsibilidade do caixa e, lá na ponta, a uma perda brutal de competitividade. Mas essa história não é só sobre sistemas e processos. Tem um lado muito humano. E para a gente explorar isso, vamos falar de uma das personagens mais marcantes e, sinceramente, trágicas do livro. O cavalo boxer. O boxer é aquele funcionário que toda a gente conhece. Aquele super dedicado que acredita de verdade que qualquer problema, qualquer desafio se resolve com mais trabalho, com mais esforço. Aquele que dá o sangue pela empresa. E o lema dele era simples e direto. Trabalharei mais. É uma frase que inspira, claro, mas que esconde uma armadilha enorme, a de acreditar que o esforço individual, sozinho, consegue consertar um sistema quebrado. O que nos leva a uma pergunta que dói um pouco. Num sistema que não funciona direito, que é confuso, que é injusto, será que só trabalhar mais e mais duro adianta alguma coisa? E a resposta, que vem do destino trágico do boxer, é uma lição de liderança fundamental. Talento puro se perde no meio do caos. A meritocracia de verdade não é só uma ideia bonita. Ela precisa de processos claros, de métricas justas. É assim que se segura gente boa. E com isso tudo, a gente chega ao grande alerta final de Orwell. A lição que transcende a quinta e serve para qualquer líder que queira construir algo que realmente dure. O final da história é de arrepiar. Os animais olham lá para dentro da casa e já não sabem quem é porco e quem é humano.
virou tudo a mesma coisa. Os opressores de ontem são iguais aos de hoje. Então por que é que o sistema falhou de verdade? Não foi só por causa de um ou dois líderes ruins. A verdade é que a estrutura toda ruiu porque faltava transparência, faltava governança, faltava um propósito em comum. E talvez o mais importante, ninguém era incentivado a pensar por si próprio. Ok, então a pergunta de $1 milhão. Como é que se evita esse destino? A resposta está em construir uma base sólida, passo a passo. Primeiro, decisões baseadas em dados, não em achismos. Segundo, educação constante para toda a equipa. Terceiro, alinhar toda a gente num propósito comum. E quarto, amarrar tudo isso com processos consistentes e coerência. Percebe? No fim das contas, a gente vê que o buraco é mais embaixo. A discussão nunca foi só sobre o preço ou sobre uma meta específica. É sobre ter uma liderança inteligente, que cria as condições para que as melhores decisões aconteçam dia após dia. E para fechar, fica uma reflexão. Toda a organização está a ser construída em cima de alguma base. A questão que fica é: essa base é sólida, feita de clareza e propósito, ou será que, aos pouquinhos, ela está a virar a quinta dos bichos? Pensar nisso talvez seja a lição mais importante de todas.